Pronto. Senhorita Princesa é assim, ó. Vou ajeitar aqui. Esse problema é um problema na matemática conhecida como problema de Josephus. Aqui é a figurinha. E nessa figurinha, a ideia é a seguinte. Você tem várias pessoas com números em círculo. Alguma delas começa com espada. Quem está com a espada arranca a cabeça da pessoa da sua frente e passa a espada para o outro. Que arranca a cabeça da pessoa da frente e passa a espada para o outro. E assim todo mundo vai morrendo, até só sobrar uma pessoa. O que eu quero é que você faça a simulação do jogo. Eu vou te dizer quantas pessoas começa o jogo, quem é que começa com espada, e você tem que me dizer quem é que termina vivo, tá? Então, não só você vai dizer quem termina vivo, como você vai mostrar a iteração passo a passo de do jogo. Então, por exemplo, 3 pessoas, o 1 começa com a espada. Então tá aqui, 1 começa com a espada. O 1 mata o 2 e passa a espada para o 3. Então tá aqui o 1, tá aqui o 3, tá aqui a representação da espada. O 3 mata o 1 e não tem mais para quem passar a espada. Acabou o jogo, 3. Mesma coisa aqui, 3, o 2 começando com a espada. 2 começou com a espada, o 2 matou o 3, passou a espada para o 1. O 1 matou o 2, ficou com a espada. Bora aqui pensar para um maior. 9 pessoas, o 9 começa com a espada. 9 mata o 1 e passa a espada para o 2. O 2 mata o 3, passa a espada para o 4. Que mata o 5, passa a espada para o 6. Que mata o 7, passa a espada para o 8. Que mata o 9 e a espada volta para o 2. Que mata o 4. E aí agora o 6 está com a espada, mata o 8, o 2 vai com a espada, mata o 6, o 2 vai com a espada. Que é o desafio aqui dessa atividade? Primeiro, você tem que separar o que você vê do que você tem. Se você tentar implementar o que você está vendo, a atividade vai ser horrível. Porque você para começar, ter uma lista e tentar ao mesmo tempo remover elementos e percorrê-la é um caos. Então, para começar, você nunca deve tentar alterar uma estrutura que você está percorrendo. Isso dá um erro de continuidade. Quando você tenta na linguagem como Java, ele vai dizer, ops, você não pode você não pode remover elementos de uma estrutura que você está iterando. Então, é a primeira coisa que você tem na cabeça. Não manipule, não remove nem insira elementos da estrutura que você está iterando. Essa é a primeira coisa. Então, mesmo que fosse possível, e é possível se você fizer a manipulação fina, é muito ruim. Porque, pensando em termos de estrutura de dados, vamos imaginar, vamos pensar aqui, calcular por alto, qual o custo de fazer isso do jeito que você está vendo. Um elemento mata o outro elemento. Se matasse significasse tirar ele do vetor, matar implicaria em copiar todo mundo, sim ou não? Sim. Então, cada morte vai ter uma ordem de log de n operações. Mas uma vai ser lá no começo, outra vai ser lá no fim. Mas, em média, vai ser proporcional ao tamanho da lista, ok? Quantas pessoas vão ter que morrer? N pessoas. N pessoas. Então, a gente vai ter N pessoas vezes log de N. A gente tem um custo de N ao quadrado. Beleza? Então, a gente tem um custo ruim. Só que a gente tem algo bem melhor de se fazer. Que seria, imagina que as pessoas vão continuar lá e ao invés de você realmente removê-las, você marca que elas não existem mais, que é até a sugestão que a gente dá na própria abordagem, né? Abordagem. Ao invés de remover a pessoa, você cria o vetor e vai colocando 0 nela. Então, você parte de uma posição, aí você vai ter que implementar 2 funções. A primeira função é, cadê a próxima pessoa viva?
Com esse cadê a próxima pessoa viva, você vai andar até alguém. Você poderia usar cadê a próxima pessoa viva para matá-la, ou cadê a próxima pessoa viva para entregar a espada, porque é isso que você faz o tempo todo. Partindo de uma posição, cadê a próxima pessoa viva? Aí você sai rodando o teu vetor, rodando de forma circular, né? Ops, achei alguém, esse cara morre. Cadê a próxima pessoa viva? Achei alguém, esse cara está com a espada. Cadê a próxima pessoa viva? Esse cara morre. Cadê a próxima pessoa viva? Esse cara fica com a espada. Cadê a próxima pessoa viva? Esse cara morre. Cadê a próxima pessoa viva? Esse cara está com a espada. Então o custo disso daqui não é n ao quadrado, mas n log de n. Depois a gente vê melhor. A gente não falou mais. Eu não dei essa aula ainda, né? Sobre complexidade e custo. Então, vou deixar vocês praticarem, amanhã a gente consegue fazer pelo menos essa básica aqui. Então, o que eu quero que vocês tentem fazer é essa implementação. O que vocês vão ter que fazer? Eu já tenho aqui algumas dicas, né? Uma função procurar vivo. Você passa a lista de elementos. Aqui foi feito para C, mas você não precisa passar o tamanho, porque o tamanho já vai no Go, mas a posição onde ele começa. Então, você vai ter que sair andando na lista incremental. O que é incremental? Você anda, se chegar no fim da lista, você volta para o começo. Anda, se chegar no fim da lista, você volta para o começo e você diz onde foi que você parou. Então, se vocês implementarem assim, a implementação fica facinho, porque você só vai ter um loop de matar N pessoas, procura alguém, mata, procura alguém, entrega a espada, procura alguém, mata, procura alguém, entrega a espada, e vão ter que ajustar a função de visualização para ela imprimir bonitinho aqui, talvez alguns tenham dificuldade, né? Para ela imprimir bonitinho do jeito que ele pede, tá? Isso daqui é a princesa 1. Fez a princesa 1, você poderia ir para a princesa 2. Princesa 2 é a mesma coisa, só que pior. Porque na princesa 2, como é a brincadeira? Quando você colocar as pessoas dentro da lista, as pessoas vão ser positivas e negativas de forma alternada. Então você, se começa com negativo, vai ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tá? Se começa negativo, começa positivo, é a terceira informação. Então ele vai dizer quantas pessoas, quem começa com a espada, e se começa positivo ou se começa negativo. Seria o mais um ou menos um. Isso daqui é a mesma questão do outro. O que é que vai mudar? Se eu vou procurar para a direita ou se eu vou procurar para a esquerda. Então você teria que fazer o controle de loop. Se eu estou indo para a direita, o meu loop retorna quando eu chego no último. E se eu estou indo para a esquerda, o meu loop retorna quando eu chego no zero. Cheguei no zero, quando eu for para o menos um não existe, me jogou de volta para o começo. Pensar em termos de loop é complexo, porque a gente não faz isso na vida real. Na vida real, a gente sempre pensa de forma absoluta. Você não pensa, eu andei 3 loops na pista e 300 metros. Você pensa, eu andei 3.500 metros na pista. Entendeu? Você não pensa, eu estou há 52 horas sem comer. Você pensa, estou há 2 dias e 2 horas sem comer. Então, assim, pensar em termos de loop é estranho. Então, talvez essa atividade seja bem complexa, porque você tem que pensar em fase, tem que pensar em loop. Então, só faz ela se você tiver terminado a princesa e o removendo, né? Removendo é fácil. Então, isso daqui é mais um desafio de quebra-cabeça só para pensar. Direita, esquerda, negativo, positivo. Tá? Então, qual é o outro que eu sugiro que vocês façam depois da princesa? Apagando. Apagando é fácil. Porque apagando é exatamente o que nós usamos na semana passada. Qual é o jogo aqui do apagando? Você tem uma lista de pessoas que você tem que remover. Beleza? Você tem que remover. Você tem uma lista de 1000 números. E aí você tem que remover 500 desses números. Qual seria a pior abordagem de todas? Para cada número que eu tenho que remover, procura se esse cara está na lista. Se eu achei esse cara na lista,
remove e desloca todo mundo. Ó, é o pior dos casos, porque para cada número que você tem que remover, N. Procura se o cara está na lista, N. Remove o cara, N. Você tem N ao cubo. Para cada pessoa que você tem que remover, procura a pessoa na lista e remove. É triplamente ruim. Só que para isso a gente pode usar mapas. Então qual é o macete aqui dos mapas? Aí você pergunta, você poderia aqui, né, para cada pessoa da lista, você vai percorrer a lista original. Ó, foca aqui, foca aqui. Você quer a lista original sem as pessoas que você tem que remover, tá? Então você vai percorrer a lista original uma única vez. N. Para cada uma dessas pessoas você tem que decidir se ele fica ou se ele sai. Só que como é que você decide se ele fica ou se ele sai? Você consulta ele num mapa de pessoas a serem removidas. Esse cara é uma pessoa a ser removida? Ó, de 1. Se for, eu não insiro. Se for, eu insiro. Então, o que era N ao cubo vira N. Para cada uma dessas pessoas, copio, não copio. Copio, não copio. Copio, não copio. Copio, não copio. E assim você tem uma nova lista filtrada só com os elementos que tem que ficar. Beleza? Então, qual é o macete aqui? Lê a lista original, transforma as pessoas a serem removidas no mapa, no conjunto, e aí você só verificando para cada pessoa da lista original se ela permanece ou se ela vaza, consultando o mapa. Vocês podem até começar por essa que é a mais fácil, e aí depois vocês vão para a princesa, ficar quebrando a cabeça com os loops. Se conseguirem, aí se vocês quiserem, vocês podem fazer a princesa 2. Ou na verdade, eu até sugiro vocês não fazerem a princesa 2, porque ela é chata. A pessoa tem que ter disposição. Manipulação, pronto, eu acho que manipulação é até mais fácil. Manipulação, ela tem a seguinte proposta. Vocês não estão mais em FUP, tá certo, meu povo? Vocês não estão mais em FUP. Toda operação, nem sempre, né? Mas muitas vezes existem funções prontas para operações comuns. Então você não precisa ordenar. A pergunta que eu lhe faço é: como é que você ordena em Go? Eu não quero que você implemente aqui um bubble sort, entendeu? Então você vai pesquisar como é que eu ordenaria algo usando a própria linguagem. Seria para se adequar à linguagem utilizando recursos da linguagem. Ah, mas eu queria implementar tudo na mão. Vai, tudo bem. Mas como é que você reverte uma coisa? Entendeu? Aqui, ó, o Baruel, como é que você faz uma lista de único e uma lista de repetidos? Então isso daqui é mais a manipulação de aprender a lidar com a linguagem, tá certo? Professor, mas nessa reverse aí, faça uma função que altera. É porque você tem duas formas de fazer reverso. É porque isso depende de linguagem. Mas, às vezes, as linguagens te dão sempre duas opções. A gente chama de opções in place e opções out place. In place são as funções que alteram o original. Então, se você tem, por exemplo, uma lista, dá um exemplo aqui, tá? Você tem aqui uma lista. A é 3, 2, 4, 1, 5, 6. Se você quer ordenar in place, se você quer ordenar o original, você normalmente tem um método que altera o original. Só que você também tem métodos que não são in place. Está aqui o teu A, se você perguntar A, é esse. Mas você também tem métodos que não alteram o original. Te retornam uma versão alterada, um reverse ou um sort, mas o original continua do jeito que ele é, entendeu? Aí algumas linguagens vão te dar um, outras linguagens vão te dar outro. Às vezes eles nem vão te dar não vão te dar um novo, vão te dar um view. Então essa é a provocação de, o que é que a tua linguagem te oferece? Ela te oferece as duas funções? Ela te oferece só uma e você tem que fazer cópia? Ela te oferece um view? Então acho que pronto, nem façam o estressado, a princesa 2 não. Podem vir direto para cá e aí vocês veem como é que eu ordeno em Go.
Como é que eu ordeno em Go escolhendo o critério? Como é que eu faço uma reversão direta em Go? Aí pesquisa lá mesmo e vê como é que faz. Tá pro... Oi. Porque eu não entendi a professora falou que era para pesquisar uma função, pronto, mas no reading tá falando faça uma função. É porque esse daqui eu puxei lá de FUP, entendeu? Só que vocês não estão mais em FUP. Então lá em FUP ele teria que fazer a função que ia invertendo os caras até chegar no começo, né? Primeiro troca com o último, segundo vai fazendo assim até chegar no meio. Mas aqui, se vocês já sabem fazer assim, vocês podem usar um reverse original, né? Nem sei como é que faz. Será que eu tenho aqui no Python reverse já? Não, não é reverse. É... Reverse. Já tem aí, ó, reverse. Reversed. Só que o reversed, ó, olha que legal. O reversed, ele não me gera uma nova lista com os dados invertidos. Ele me dá um iterador. Ele simplesmente me permite caminhar nela ao contrário. Então eu não tenho uma cópia aqui. Claro, eu poderia transformar esse breguesso numa lista, na marra. Mas a ideia é que esse elemento, essa função, ele não é a cópia invertida, mas a mesma lista original, só que percorrida ao contrário. Entendeu? Também funciona. Funciona, dá a mesma coisa. O que é que não funciona? Se você quisesse a cópia para alterá-la, porque você estaria alterando a original. O iterador é apenas uma forma de caminhar nos dados, não é uma cópia dos dados. Entendeu? Então você teria que copiar na marra. Aproveita então, vão lá, tentem fazer a princesa 1, aí começa no apagando, vão para a princesa e vão para a manipulação. Vocês têm 1h30, vamos quebrar a cabeça aí, bora. Como é que eu uso o code space que eu esqueci de modificar? Como é que eu uso o code space que eu esqueci de modificar? É fácil, tu vai lá no teu repositório, Já fiz isso aí, já. aí vai lá no botãozinho Code, Code. aí tem Code Spaces, Pronto, já. aí clica Open. Se já tem criado, tu clica no que está criado. Se não tem, tu clica. Dentro do VS Code aqui, tudo Pronto, dá um /setup ponto para poder configurar o ambiente. barra setup. .sh. .sh. Para ele configurar o ambiente inteiro. Aí escolhe Go, bota o 3 aí. Instalando. Espera ele instalar, quando terminar já está pronto. TK Open. Legal, né? Agora o que tu tem que lembrar? Quando tu terminar, tu tem que fazer o push para ir para o repositório remoto. E quando tu chegar em casa, tu tem que fazer o pull para puxar do repositório remoto para tua máquina. Aí tu tem que ficar fazendo isso, porque senão tu vai ficar gerando conflito. Por que, né? Porque até ele vai. Não. Sabe que eu vim aprender a um commit nessa. Era exatamente isso. Ele tava dando erro. Aí vai chamar. Pega uma sendação. Pega uma sendação de